Deus nos concede mais uma oportunidade de abrirmos a sua palavra e meditarmos à luz da palavra de Deus sobre o assunto orgulho. Título da mensagem: Deixe o orgulho de lado. Provérbios 16:18 diz: o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Provérbios 21:4 diz: olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isto é pecado. Na Nova Versão Transformadora eu li esses dois versículos e vai ser a base para a nossa mensagem. Vamos orar pedindo que Deus nos oriente nesse momento. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que ela possa nos dar o entendimento necessário para vivermos uma vida humilde diante de Ti, diante dos homens, para refletirmos a imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso somente é possível, Deus, através da Tua palavra, pela orientação do Teu Espírito, que possamos nos submeter e fazer as coisas para a honra, glória e exaltação do Teu santo nome. É em nome de Cristo que eu oro agradecido com o perdão dos pecados. Amém. Deixe o orgulho de lado. Muitas vezes queremos falar sempre em nossa defesa, em razão da nossa autossuficiência, da nossa autoexaltação, da autopromoção, nós colocamos como prioridade no nosso comportamento. E isso, irmãos, são sintomas que manifestam o orgulho. No seu sentido, o orgulho, ele deseja tornar o eu a pessoa mais importante do universo, colocar acima de todas as coisas o eu. Quando Satanás foi julgado por Deus, ele foi julgado em razão do seu orgulho. Lá em Isaías 13 e 14 diz: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, e exaltarei o trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o número 1 é Deus, mas Satanás desejou se colocar no lugar de Deus, se exaltou em razão do orgulho. O orgulho, muitas vezes, irmãos, ele deseja a amizade com Deus, como Satanás desejava, mas apenas porque era conveniente. O orgulho muitas vezes estabelece amizade que busca promover o meu eu. Só olha o lado, de um lado, que é o meu lado, só recebe ordens muitas vezes de dentro e procura acumular riquezas, status, fama e glória. O orgulho, ele quer controlar o relacionamento a qualquer custo e fazer a sua própria vontade. A minha vontade está sobre a vontade de todos, e muitas vezes no relacionamento com Deus nós queremos isso, fazer a minha vontade. E muitas vezes isso não tem preço e nós agimos de forma desenfreada para que o orgulho se manifeste. Então, corações orgulhosos são culpados de muitos pecados na vida de muitos crentes. A nossa fala muitas vezes manifesta isso. Um espírito orgulhoso é aquele que se vangloria, se jacta, ele bajula, ele muitas vezes pragueja. O espírito orgulhoso mente, ele zomba, ele difama, ele faz mexericos, ele cria contendas, buscando muitas vezes o seu proveito próprio. O coração orgulhoso também é aquele que tem uma ira imediata em relação a alguma situação, e ele demonstra com o quê? Com palavras impensadas. Ele age de forma rápida com palavras impensadas e palavras muitas vezes que são destrutivas ao relacionamento. Então, a fim de consertar esse padrão no nosso comportamento, o espírito orgulhoso, ele precisa ser transformado. E nós sabemos que o espírito orgulhoso, ele só pode ser transformado por Jesus Cristo, seja na vida do incrédulo, como na vida do crente, que depende da orientação do Espírito para viver de forma a refletir a imagem e semelhança de nosso Salvador Jesus Cristo. O orgulho costuma reinar em nós e muitas vezes nós não percebemos, porque ele reina de maneira sutil. Nós não percebemos isso. As pessoas que não parecem ser arrogantes e soberbas, elas às vezes possuem um espírito orgulhoso. Às vezes as pessoas que ocupam elevadas posições de influências espirituais dentro de uma igreja, elas ficam sujeitas ao orgulho. Por quê? Porque foram colocadas lá e se acham
superiores acham-se maiores do que aqueles que estão olhando para elas. Então, frequentemente, cristãos experimentados, cristãos amadurecidos, eles demonstram um comportamento orgulhoso quando colocado à frente de algum ministério e acham-se mais justo do que os demais cristãos. E outros cristãos amadurecidos se julgam pela liberdade que têm, que são mais legalistas. Geralmente exibem esse espírito orgulhoso, assumindo a superioridade sobre os demais irmãos. Então nós não podemos ter esse comportamento, irmãos. O indivíduo sossegado, muitas vezes despretensioso, que usa palavras humildes, ele às vezes está demonstrando orgulho. Quando na realidade ele diz assim que eu sou o menor de todos, mas ele está usurpando ser o maior sobre todos. Ele intimida aos outros, muitas vezes com palavras que parecem demonstrar humildade, mas estão querendo exaltá-lo em relação aos demais. Então, humildade simulada, ela é orgulho, irmãos. Ela demonstra um orgulho e muitas vezes está presente na minha e na tua vida e nós não percebemos, mas as pessoas que estão olhando para nós percebem isso. Ah, eu não sou ninguém. Muitas vezes quer demonstrar um espírito de superioridade em relação aos demais irmãos. Então, ironicamente, indivíduos com falsa humildade são aqueles que têm o maior orgulho no seu coração. Veja lá em Lucas 18, quando o Senhor Jesus Cristo proferiu a parábola do fariseu e do publicano, quando, em razão de uns confiarem em si mesmo, crendo que eram mais justos com os outros, desprezavam os outros. E Jesus Cristo fala lá em Lucas 18, versículos 10 a 14, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Precisamos mostrar humildade com o nosso comportamento, com as nossas palavras. Por isso que fracassamos, porque insistimos em querer tirar de nós o que está errado, mas muitas vezes não queremos colocar com o que é certo, com o que a palavra de Deus diz. Então, quando nós damos lugares à própria natureza nossa, ao invés de dar lugar ao poder de Deus na nossa vida, nós vamos mostrar um espírito orgulhoso, como demonstrou esse fariseu. O amor, irmãos, acaba com o egocentrismo. O que é o egocentrismo? Eu no centro de tudo, no centro de todas as atenções. Então, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, o orgulho é trocado pela humildade. Aqueles que servem ao dinheiro começam a usar o dinheiro para servir a Deus muitas vezes, demonstram um coração irado e põem em prática a capacidade da natureza orgulhosa, porque passam a não ter paciência, passam a não permitir que o espírito domine suas vidas em razão da parte material sobrepor a parte espiritual. A carne prevalece. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a verdadeira humildade, irmãos, conforme Paulo aqui está relatando em Gálatas, é a qualidade da natureza nova, a natureza de Cristo que vive em nós, que substitui o orgulho, o nosso eu, o nosso egocentrismo. Existem 2 ingredientes básicos que substituem o orgulho
com a humildade. Primeiro, a humildade substitui o orgulho de presumir que eu sou a autoridade final em minha vida. Então o orgulho, ele resiste o direito divino incondicional de orientar as minhas decisões e a minha vida. Isso acontecendo em razão do orgulho, insiste que eu não permita que Deus assuma o papel de mestre na minha vida e que Deus não governe como soberano na minha vida. Assim como Deus é soberano sobre toda a criação, Deus deve ser soberano sobre a vida do salvo em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é o Senhor, o Criador dos céus, da terra, e o Criador e que deu a vida eterna em Cristo Jesus para mim. Então o espírito humilde se submete a esse senhorio e dá lugar para que Deus indique o caminho e o procedimento que eu deva ter na minha vida. Então a humildade substitui o orgulho de presumir que eu sou dono de mim mesmo. Segundo, a humildade substitui o orgulho de presumir que eu sou responsável pela minha própria felicidade. Então o orgulho insiste comigo que eu reivindique o crédito e a honra, que as coisas boas que acontecem na minha vida são porque o Davi é bom, porque o Davi tem uma mente privilegiada, porque o Davi é superior a todas as outras pessoas. Mas a palavra de Deus nos ensina que a minha posição, a minha fraqueza, a minha saúde, os meus bens, a minha capacidade, em última análise, é um dom que Deus deu para que eu possa usufruir para a glória dele e não para a minha glória. Então tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, o crédito não é devido à minha força, à minha capacidade, mas é a misericórdia de Deus. E eu devo dar esse crédito, o direito de que Deus me concedeu para eu usar para glorificar a Deus e não para a minha própria glória. Então quando eu permito que a humildade reine na minha vida, Deus vai ser visto através disso. Então a humildade, ela reivindica a graça de Deus sobre a minha vida. E tudo o que eu sou e para o que eu sou é para a glória de Deus. Parte dele, pertence a dele e vai retornar a ele com a glória devida. Então quando eu substituo o orgulho pela humildade, eu vou demonstrar isso de forma feliz a todos que olham para a minha vida e principalmente a Deus. Então, a humildade na vida do crente, quando ele se submete diretamente, inquestionavelmente ao governo de Deus na sua vida. E isso, irmãos, claramente nós vemos na palavra de Deus. Lá no livro de Êxodo, logo depois de Moisés receber de Deus a orientação para que mostrasse a glória de Deus a Faraó, rei do Egito, quando começou a mandar as pragas e Faraó foi endurecendo o coração, o que diz lá em Êxodo 10:3? Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, até quando recusas humilhar-te diante de Deus? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Faraó, rei do Egito, negou-se a humilhar-se diante de Deus, resistiu à palavra do Senhor, resistiu a Moisés por causa do orgulho. E Moisés acusa Faraó de orgulhoso. Até quando recusas humilhar-te? Ou seja, deixa o teu orgulho de lado. O Egito já está destruído. Glorifica a Deus, permitindo que o povo saia aqui do Egito. A humildade é o oposto ao orgulho. Faraó endureceu o coração por causa do orgulho. 1 Pedro 5:6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus, irmãos, é a autoridade máxima sobre todo o universo. Um espírito humilde se submete a essa verdade. E no tempo oportuno, Deus vai nos exaltar, não para nossa glória, mas para a glória de Deus, mas porque nós primeiro nos submetemos à potente mão de Deus sobre a nossa vida. Deus está no controle. Em 1 Samuel, convido os irmãos a abrirem 1 Samuel, capítulo 1, versículos 2, de 1 a 10. O cântico de Ana. 1 Samuel 2, de 1 a 10.
Diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. É rocha, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e levanta e exalta. Levanta o pobre do pó, desde o montouro exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará a extremidade e exaltará o poder do seu ungido. Este é o cântico de Ana. Ana, que veio a ser a mãe de Samuel, profeta e juiz sobre Israel. Se observarmos o capítulo 1 desse mesmo livro de Samuel, Ana era uma mulher, uma das mulheres de Eucana. A outra mulher era Penina. Eucana era um homem temente a Deus. Ele servia ao Senhor. Este homem subia anualmente da cidade de onde ele era, de Ramataim Sofim, e ia até Siló a fim de apresentar holocaustos anualmente ao Senhor. E esse homem subia com suas 2 mulheres. Havia um problema no relacionamento dessa família. O problema é que Penina, a outra mulher de Eucana, deu-lhes muitos filhos. E Ana era uma mulher estéril. Então havia uma briga, uma discussão entre ambas. Por quê? Porque Penina irritava a Ana em razão da sua esterilidade. Ana era uma mulher amargurada em razão de ser estéril. Por quê? Porque naquela época a mulher que não dava um filho para o seu marido, diante da sociedade, ela era vista de uma forma desprezada. Naquela época era uma vergonha uma mulher não dar um filho ao marido. Então essa opositora, Penina, se aproveitava disso e irritava a Ana. Em determinado ano, quando eles foram sacrificar, foi toda a família, Ana se colocou diante do Senhor e apresentou uma súplica. Ela chorou diante do Senhor e fez um voto. Versículo 11 do capítulo 1, e fez Ana um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Qual era a aflição? Ela não tinha um filho. E de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana se humilhou diante de Deus, pediu a misericórdia de Deus, derramou o seu coração pedindo um filho, diferente da outra, Penina, que era orgulhosa por ter aqueles filhos. Ela queria um filho não só visando que o seu opróbrio fosse quebrado, mas para consagrar, diz ela, darei todos os dias da sua vida ao Senhor. Isso ela apresentou diante de Deus. Quando ela orava, o sacerdote Eli reparou que ela estava orando diante de Deus e que movia os seus lábios, mas que não saía nenhuma palavra. E Eli teve-a por embriagada e chegou e disse para Ana: Ana, larga essa tua bebida, porque essa bebida faz mal. E Ana diz para Eli no versículo 15 e 16, porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Veja, amargurada, estava tão amargurada, né? Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor, se humilhando perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque
a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Quer dizer, tenho derramado o meu coração diante do Senhor. Então Eli percebeu a necessidade, a súplica dessa mulher. E veja bem, irmãos, Ana não falou a Eli qual era a sua necessidade, ela só falou diante de Deus. Ela falou diante de Deus qual era a sua necessidade. E olha a resposta de Eli, versículo 17 e 18. Então Eli respondeu: vai em paz, e Deus de Israel te conceda a tua petição que fizeste. Não fizeste a mim, Eli, fizeste a Deus. Não me interessa saber o que é, mas aquilo que tu pediu a Deus, porque eu vi que teu coração está humilhado diante de Deus, Deus vai te conceder. E versículo 18, e disse ela: acha a tua serva graça aos olhos do Senhor. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Por que o semblante não era triste? Porque ela derramou humildemente o seu coração diante de Deus. E assim é conosco, irmãos, quando nós estamos prontos a mostrar a dependência de Deus na nossa vida, que Deus tem controle sobre as nossas necessidades, sobre as nossas angústias, sobre as nossas preocupações. Deus irá reinar na nossa vida e Deus vai abençoar sobre essas necessidades conforme a sua vontade, aquilo que aprover ao Senhor. E a palavra de Deus diz ali depois que passados alguns anos, Ana voltou para sacrificar diante da presença de Deus com a bênção que Deus havia concedido. Versículo 25 do capítulo 1. E degolaram um bezerro e trouxeram um menino a Eli. Deus concedeu uma criança que Ana havia pedido. E Ana esperou o tempo necessário para que essa criança fosse desmamada e ela não ficou com a criança para si. O único filho que ela tinha, ela levou porque ela havia feito um voto. Todos os dias da vida desse menino ele vai estar diante do Senhor. E eles levaram, versículo 26, e disse Ana a Eli: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui estive contigo para orar. Muitos anos atrás ela havia orado e ela não esqueceu do voto. Porque esse menino eu pedi a Deus, orava por ele, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou e deixou o menino diante do Senhor. Então, Ana, agora uma mulher que consagrou o filho que havia pedido ao Senhor, entregando aquela súplica que foi atendido, a resposta da súplica entregando diante do Senhor. E nós vemos então, irmãos, que essa mulher, ela teve uma vida difícil, mas quando ela se humilhou e dependeu de Deus, Deus a abençoou ricamente. Versículos 1 e 2 do capítulo 2, no momento difícil da vida de Ana, ela dá seu único filho. Aquilo que ela tinha pedido a Deus, ela deu. Por quê? Porque era a maravilhosa gratidão demonstrada por um coração humilde que dependeu de Deus, um coração submisso à vontade de Deus, um coração que se animou no Senhor, um coração que se alegrou sobre os inimigos, conforme diz o versículo 1 e 2. Ele é a rocha, ele é a força, ele é a confiança que a Ana teve. Então não há ninguém afora de ti, ó Deus, que eu possa confiar. Que seja o meu desejo, que seja o teu desejo, irmãos. Não seja o orgulho de depender de nós, mas confiar em Deus. Deus é a nossa suficiência. Deus é a rocha, é o refúgio. Deus é absoluto na nossa vida quando nós temos ações como essa mulher teve. Versículo 3 do capítulo 2. Ana não era orgulhosa comemorando a vitória sobre o rival, não. Ela diz: não há santo como o Senhor, porque não há fora de ti rocha em que seja como Deus. Né? Versículo 3. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus de conhecimento, e por suas obras é pesada a balança. Deus é justo, irmãos. Deus é justo sobre a nossa fidelidade. Ela não queria o mal da rival, ela nunca desejou o mal que a rival queria contra ela, mas ela se alegrou no Senhor, não pelo fato
de ter tido a vitória sobre a rival. Não, porque o Senhor foi glorificado através da vida dessa mulher. Então, quando confiamos no Senhor, Deus pesa aquilo que nós fazemos, e se nós não temos orgulho no coração, Deus vai receber a devida glória. Versículo 4, Deus é o Deus dos fracos. Deus é que nos dá a força. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, como se humilhou Ana, e vai nos abençoar. Deus é um Deus dos impossíveis. Versículo 5, Ele concede pelo seu poder, não pelo nosso merecimento, ou porque nós necessitamos. Deus concede pelo seu poder. Deu o filho que ela pediu, mas pelo poder de Deus, porque ela era estéril. Ela não tinha condição pela sua força, e ela buscou em quem poderia conceder. E assim é conosco, irmãos. Em qualquer área da nossa vida, se temos fraqueza, apresente diante de Deus. A mão de Deus não é curta. Deus não é um Deus de distância, Deus está próximo, mas nós precisamos viver de acordo com a sua vontade. Versículo 6, o Senhor é o único capaz de dar e de tirar. Versículo 7, o Senhor é quem abençoa materialmente e espiritualmente. Deus é o dono do ouro e Deus é o dono da prata, conforme Ageu 2:8 diz, o Senhor é quem nos exalta. Versículo 8, o Senhor é o Criador de todas as coisas. Versículo 9, o Senhor é quem guarda os nossos pés quando nós estamos seguindo seus caminhos, porque nossos pés serão santos diante de Deus e diante dos homens. Que nós possamos desejar viver, irmãos, conforme a vontade de Deus. É o exemplo dessa mulher que se humilhou, não teve orgulho, dependeu de Deus, porque é nele que nós esperamos. E quando nós temos esse comportamento, versículos 18 a 21 do capítulo 2, ela entregou o que Deus deu para ela. E olha só, versículo 18 a 21, isso, porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido de um efode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoou Eucana e sua mulher e dizia, o Senhor te dê descendência dessa mulher pela petição que fez ao Senhor, petição de ter um filho que consagrou ao Senhor. E voltaram para o seu lugar, e visitou o Senhor Ana, e ela concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante de Deus. Então, pela humilhação de um coração, Deus concedeu muito mais do que ela pediu. Ela pediu 1, ela teve 6. Por quê? Porque ela deu 1 especificamente para o Senhor. E os outros também serviram ao Senhor. Então, a verdadeira gratidão, ela é firmada dia a dia no Senhor. Mesmo nas dificuldades, mesmo em todas as provações, o nosso coração se alegra, por quê? Porque nós exaltamos ao Senhor e não a nós. Exaltamos a santidade de Deus, exaltamos a confiança em Deus e não na carne, exaltamos e reconhecemos que Deus é o Senhor de nossa vida, que Deus é que está à frente de nossos passos, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso guardador por essa jornada nesse mundo. Mas para isso, a humildade coloca Deus no seu devido lugar, em primeiro lugar na nossa vida. Ele é o número 1. A pessoa que verdadeiramente vive de forma humilde, ela descobre essa verdade quando coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. A medida da nossa humildade, ela pode ser determinada pela posição de Deus na minha e na tua vida. Qual tem sido a posição de Deus na tua vida? Esta característica, a humildade, irmãos, ela precisa ser manifesta, não só presente na vida do crente, mas manifesta na vida do crente. Por quê? Porque quando nós manifestamos humildade, nós estamos demonstrando lealdade em seguir a Deus sem reservas. Vai demonstrar através das nossas palavras, vai demonstrar através de um coração submisso, que elimina a rebeldia, que elimina a murmuração, que elimina a ira, que elimina palavras mentirosas, palavras que difamam, palavras que menosprezam os outros. Como é difícil nós elogiarmos alguém. Ah, como o irmão é bom nessa área, como o irmão é superior a mim nessa área. Como é difícil isso acontecer na nossa vida. Não esperamos de uma pessoa que vive sem Cristo, mas isso deve ser presente na vida de um crente, por causa do coração
humilde. Se Cristo é o Senhor, o pecado, ele vai se tornar indesejável na minha vida. E o orgulho é um desses pecados, que ele não possa ser manifesto na minha vida. A humildade, irmãos, rejeita sugestões e reivindicações injustas. A humildade expressa lealdade para com Deus e sua vontade, apesar do preço que nós temos que pagar. A humildade adora a Deus e louva pelo que Deus é e pelo que Ele fez e faz na nossa vida. A humildade fala a verdade de Deus diante da rebeldia e do erro. A humildade incentiva os outros a se submeter a Deus, porque eu sou submisso a Deus e vou incentivar os outros a que façam o mesmo. Quando colocamos Deus no seu devido lugar, as nossas vidas terão prazer na comunhão com Deus e principalmente, irmãos, em manifestar na comunhão com os irmãos o desejo de sempre estar com Ele, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. João 13, 34, 35, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis, que também vós vos amais uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que Deus nos pede para nos submetermos uns aos outros. Mas para isso, eu preciso baixar o nariz, eu preciso baixar a crista, eu preciso ser humilde. Porque o meu irmão é semelhante a eu. Eu não sou melhor que ele e ele não é melhor que eu, mas nós dois, em comunhão, vamos glorificar a Deus. Filipenses 2, 3 a 8 diz: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Como é difícil isso, como é difícil considerar os outros superior a mim. Não atenta cada um para o que é seu propriamente, mas também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achando-se em forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se Cristo não tivesse tido essa humildade, irmãos, nós estaríamos condenados eternamente. Se Ele se achasse só como Deus e não viesse a esse mundo para suprir a nossa necessidade morrendo naquela cruz, se fazendo humilde, morrendo como homem pelos nossos pecados, nós estaríamos condenados eternamente. Como é difícil considerar isso com um coração orgulhoso. Cristo, sendo superior a mim, morreu pelos meus pecados. Reconhecer que alguém tem virtude é para a glória de Deus. Reconhecer que Jesus Cristo morreu por mim, por ti, vai te dar a vida eterna. Se você que está nos vendo não reconhece Jesus Cristo, que se humilhou, não teve soberba para morrer naquela cruz, sendo cuspido, sendo caçoado para dar vida eterna, se não reconhecer humildemente, ficar na vida de orgulho que tu vive, será condenado, não porque Deus quer, mas porque por causa do teu orgulho. Então o Senhor demonstrou humildade que houve, e nós devemos demonstrar essa mesma humildade no relacionamento com os irmãos. Porque se Ele se humilhou, por que eu não posso me humilhar? Seja diante de Deus, seja diante dos irmãos. Sofreu naquela cruz para nos reconciliar. Quebrar o orgulho que afastava Deus, o homem de Deus. Quebrar o orgulho que afastava o homem de Deus. E para isso precisa ser humilde, reconhecer a necessidade de Jesus Cristo, que não há mérito na tua vida que possa te apresentar justificado diante de Deus, e sim a humildade de Cristo que foi entregue pelos teus, pelos meus pecados. O Senhor foi quem se humilhou, pois nós não podíamos e nem podemos nos salvar a nós mesmos. Se desejarmos que outras pessoas sejam salvas por Cristo, precisamos sepultar dia a dia o nosso eu, o nosso orgulho, vivendo de forma humilde, manifestando Jesus Cristo para que as pessoas também possam crer em Cristo como Salvador. Então, irmãos, quando nos submetemos a Deus no relacionamento com os outros, nossas palavras refletirão a Deus através da nossa vida. Os padrões das nossas palavras serão padrões de construção, serão padrões que exaltarão a Deus, que mostrarão o nosso amor para com essas pessoas.
porque darão lugar a palavras que atinjam as necessidades e os interesses dos outros, que protegem as pessoas de prejuízos, que expressam interesse genuíno pelos outros e não só querer usar os outros para ter proveito próprio, transmitem conforto, amor, alegria, compreensão, coragem, paz, edificam cuidadosamente os outros em espírito e em pensamento, encorajam pensamentos positivos para com Deus e para com os outros e para com nós mesmos, e promovem pensamentos puros nos relacionamentos corretos com as pessoas. Então a humildade, irmãos, alegremente submetido a Deus, na sua vida, na minha vida, ela vai produzir frutos, que são os frutos do Espírito. Todos isso que nós manifestamos, amor, alegria, compreensão, paz, longanimidade, os frutos lá de Gálatas 5. Por quê? Porque o coração humilde, com Deus no centro da minha vida, como prioridade da minha vida, estará governando os meus sentimentos. A gratidão vai estar presente, a minha submissão vai ser demonstrada. E isso será para benefício no meu relacionamento com Deus e no meu relacionamento com o meu próximo. Um compromisso com a humildade transforma a nossa fala em atitudes. Nós vamos ser realmente servos que vão ser úteis para a glória de Deus. Deixe o orgulho de lado. Viva para a honra e glória de Deus. O meu apelo para aquele que nos assiste pelas redes sociais, que ainda não reconheceu Jesus Cristo como Salvador, não reconheceu Filipenses 2:8, que ele veio morrer pelos nossos pecados, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se à morte de cruz para morrer pelos nossos pecados. Se você ainda não aceitou, não reconheceu a humilhação de Jesus Cristo, meu convite é para que tu possa crer em Jesus Cristo. Abandone o teu orgulho, abandone as tuas obras, abandone o teu eu querendo se justificar diante de Deus. Reconheça, não queira dar um jeito na tua salvação, humilhe-se diante de Deus. Ore, peça que Deus possa ser o teu Senhor, teu Salvador na pessoa de Jesus Cristo, reconhecendo como Ana reconheceu que tu depende de Deus para que tu possa ter vida eterna. Aceite Jesus Cristo humildemente. Reconheça a tua necessidade. Nos procure pelas redes sociais, pela internet, pela WhatsApp, pelo telefone, porque Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. A tua glória não pode te apresentar diante de Deus, só a humilhação de Jesus Cristo. Dê a devida glória a Cristo. Reconheça como Salvador. Nos procure. Nós te mostraremos através da palavra de Deus como Jesus Cristo pode ser teu Salvador eterno. E para nós crentes, o meu apelo, já mencionei lá em 1 Pedro, quando li 1 Pedro 1,6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele te exalte. E o versículo 7 ao 9 diz: lançando sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre vós com todos os irmãos no mundo. Submeta-se, se ainda não tem se submetido a Deus, dia a dia. Humilhe-se, dependa do Senhor, para que tu possa ser uma bênção aos irmãos no relacionamento e uma luz aos incrédulos que possam olhar a humildade de Deus na tua vida. Que Deus seja glorificado em mim e em cada um dos irmãos que nos assiste. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez pela tua palavra, que falou no meu coração em primeiro lugar, ó Deus, que eu possa mais dia a dia permitir que tu seja o controlador dos meus pensamentos, do meu coração, do meu caminhar por esse mundo, que eu possa ter um pisar santo diante dos homens e diante de ti, ó Deus, para que eu possa manifestar um coração humilde, um coração que depende de ti até o dia glorioso de me apresentar na tua presença, não porque mereço, mas porque um dia eu pude reconhecer Jesus Cristo como Salvador. E se temos alguém que nos assiste, que possa, Deus, ter sua mente, seu coração transformado, que abandone seu orgulho e reconheça Jesus Cristo
como Salvador. Humildemente, faça uma oração e aceite a salvação que é de graça a todo aquele que crê. Perdoa os nossos pecados, sou grato pela vida, por tudo que tu tem feito para conosco. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.